Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje começando mais uma aula, quarta aula, falando de função, tá? Terminando o assunto de função, vamos falar primeiro de crescimento e decrescimento de função, função composta e função inversa. As palavras-chave dos vídeos dessa aula aqui são mfuna, tá? F, C cedilha 5, F, C cedilha 6, F, C cedilha 7, ok? Sobre crescimento, função composta e função inversa. Então vamos começar aqui sobre crescimento e decrescimento. E eu coloquei aqui sobe ou desce. Por que sobe ou desce? Porque é isso que a gente analisa numa função, no gráfico da função, se está subindo ou se está descendo. Mas olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, uma função que tem um gráfico desse jeito aqui, tá? Então você fala, se eu ver aqui está descendo, ó. Aí o outro fala, não, aqui está subindo, está descendo, está subindo. Então aí que tá. Então o crescimento ou decrescimento de uma função, ela depende, a gente vai analisar isso quando a gente olha a variação do x, tá? Então, quando a variação do x é positiva, ou seja, você vai de um menor x para um maior x, ou quando você está aumentando os valores de x que você está colocando na função, tá? É isso que você vai analisar. Então, você vai analisar a variação do x. A variação do x, por exemplo, aqui, ó, daqui até aqui, da função. Então, aqui o x é esse, x1, e aqui, ó, o x é o x2. Então, eu estou crescendo no x, ó, do x1 para o x2, certo? Eu estou subindo. Então, o x está aumentando. A variação do x é positiva, tá? Eu estou indo no sentido positivo do x, daqui para cá. O que vai acontecer com o y? Tá? Então, eu vou ver os correspondentes desse x. Ficou meio torto, né? Agora, se eu virar a folha, daí fica certo. Tá? Então, o x está aumentando. Do x1 para o x2, aumentou o x. O que aconteceu com o y? Então, aqui, do x1 eu tenho o y1. E do x2 eu tenho o y2. Então, quando eu aumentei o x do x1 para o x2, o y foi do y1 para o y2. Aumentou também. Tá? Então, quando um aumenta, o outro aumenta, isso é crescimento. Tá? Ó, variação do x aumenta, tá? Consequentemente, a variação do y aumenta. Isso daqui, ó, isso daqui quer dizer que a função ela é crescente. Tá bom? Agora, vamos pegar uma outra área aqui. Essa área aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então, aqui eu tenho outro x, ó, x3 e x4, certo? O x3 vai ter esse y3 aqui, ó. Vou colocar aqui desse lado, y3. E o x4 vai ter esse y4 aqui, ó, y4. Então, quando, né, o ΔX agora, ó, aqui foi de x1 para x2. E o y foi de y1 para y2. Agora eu vou fazer aqui, ó, do x3 para o x4. E eu vou observar o y, que vai ser do y3 para o y4. Então, do x3 para o x4, eu estou aumentando, certo? Está aumentando. Então, aqui, ó, é o ΔX é maior do que zero, porque está aumentando. A variação do x está aumentando, é maior que zero, certo? Aí, o y vai do quê? Vai do y3, que está aqui, ó, para o y4, que está aqui, ó. A variação do y foi aumentar ou foi diminuir? Foi diminuir. Então, aqui, ó, o ΔY foi menor do que zero. Nesse caso aqui, tá? É decrescente. Tá? Decrescente. Por quê? Porque quando um aumenta e o outro diminui, é decrescente. Quando um aumenta e o outro aumenta, é crescente. Tá? Agora,
E se eu pegar o delta x em que ele decresce? Então, eu vou ter que fazer outro gráfico, porque esse aqui já está muito riscado, né? Vou fazer um reto agora. Pronto. X e y. Então, vou fazer agora assim, só uma curva. Pronto. Então, agora eu vou pegar esse x aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser x1 e esse daqui vai ser x2. Ó, observe, hein? Veja que eu fiz diferente agora, tá? Para o x2 eu vou ter o y2 e para o x1 eu vou ter o y1. Tá? Então, agora eu vou do x1 para o x2. Tá? x1 para o x2. Quer dizer que a minha variação do x está o quê? Está positiva ou está negativa? Eu estou indo para frente ou estou indo para trás? Estou indo para trás. Então, aqui no caso, o Δx ele é menor do que 0. Ok? Agora, vamos observar o y. O y vai daqui, ó, o x veio do x1 para o x2. Então, o y vai vir do y1 para o y2. Aí eu pergunto, o y1 para o y2 está aumentando ou está diminuindo o valor do y? Está diminuindo. Então, o ΔY também é menor que 0. Opa, os dois menor que 0, então ele é, ó, quase que escrevi errado, crescente. Tá? Então, quando os dois diminuem, quando o Δx e o Δy diminuem, é crescente. Quando o Δx e o Δy aumenta, também é crescente. Ela é decrescente quando o Δx aumenta e o Δy diminui. Ou o Δx diminui e o Δy aumenta. Último exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Esse e esse aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, x3, x4. Então, eu estou indo do x3 para o x4. Vamos observar aqui, o x3 tem um y3 aqui, ó, aqui do lado, y3. E o x4 vai ter o y4 aqui, no mesmo lugar aqui, ó, y4. Então, quando eu vou do x3 para o x4, o y vai do 3 para o 4 também. Aí, tá vendo que o x3 agora está diminuindo, ó, do x3 para o x4 está diminuindo? Então, nesse caso, o Δx ele é menor do que 0, porque está diminuindo. Tá? A variação do x está diminuindo. Mas e a variação do y? Do y3 para o y4? Está aumentando. Então, o Δy é maior do que 0. Esse caso aqui, ela é o quê? Decrescente. Tá? É isso que nós temos que analisar para saber se a função ela sobe ou ela desce. Então, quando o x aumenta, o que acontece com o y? Aumenta também? Aumenta. Então, é crescente. Quando eu diminuo o x, o que acontece com o y? Diminui também? Então, ela é crescente. Quando eu aumento o x e o y diminui, aí ela é decrescente. Quando eu diminuo o x e o y aumenta, ela é decrescente. Tá? Então, quando o sinal do Δx e o Δy são trocados, é decrescente. Ó. Tá? Agora, quando o sinal do Δx e o Δy são iguais, um aumenta, outro aumenta, um diminui, outro diminui, daí ela é crescente, tá? Agora, eu costumo fazer o seguinte, ó. Então, supondo que eu estou em cima do gráfico aqui andando, ó. Andando aqui em cima do gráfico, tá vendo? Só que eu ando sempre no sentido positivo do x, ó. Do menor x para o maior x. Então, no sentido positivo do x. Então, eu estou andando aqui em cima do gráfico sempre da esquerda para a direita, ou seja, do menor x para o maior x. Eu estou subindo o gráfico, então é crescente. Aqui em cima eu estou no topo. Aqui eu estou subindo ou estou descendo? Eu estou no topo, eu não estou nem subindo nem descendo aqui no momento. Antes de chegar no topo eu estava subindo, depois do topo eu estava descendo. Então, depois do topo eu estou descendo. Então, é decrescente. Aí comecei a subir de novo, crescente. Entendeu? É só olhar assim, ó. Essa daqui, ó, que geralmente é uma parábola do segundo grau. Eu estou subindo, ó, estou crescente. Cheguei no topo. Então, até o topo é crescente. Do topo em diante vai ser o quê? Decrescente, é o que eu estou descendo, certo? É esse o raciocínio que a gente tem que fazer. Crescente ou decrescente, tá? O gráfico ele pode ser crescente em algumas partes do gráfico, decrescente em outras e crescente de novo. Tá? Por exemplo, isso aqui seria um gráfico do terceiro grau.
tá? Seria uma função do terceiro grau. Então, a do terceiro grau, ela pode crescer, decrescer e crescer, tá? E a do segundo grau, ela tem só uma curva. Então, ela geralmente cresce e decresce. Ou decresce e cresce. Se a concavidade, por exemplo, da segundo grau for para cima, assim, ó, então ela começa o quê? Decrescente. Até aqui ela é o quê? Decrescente. E aqui ela é o quê? Crescente. Tá? Porque, ó, no sentido positivo do x, o x está para lá. Tá? E aqui está o y. Então, no sentido positivo, da esquerda para a direita, eu subo ou eu desço o gráfico aqui? Estou descendo, então é decrescente. Aí eu chego aqui no vale, aí eu começo a subir. Então, aqui ela é crescente. Então, ela é decrescente até aqui e crescente para cá. Tá? E tem função que pode não ser nem crescente nem decrescente? Tem. Que função é essa? É a função constante. Tá? É uma função assim, ó. Aqui está o x e aqui está o y. Então, por exemplo, sobe, aí chega num certo patamar, vai reto e depois sobe de novo. Então, aqui ela é crescente, aqui ela não é nem crescente nem decrescente, porque, ó, à medida que eu vou andando no sentido da esquerda para a direita, eu não subo e nem desço, eu permaneço sempre na horizontal. Então, isso aqui não é nem crescente nem decrescente. E daí, de repente, começa a subir de novo, crescente. Então, crescente, nada, crescente. Certo, pessoal? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. O melhor jeito de pensar é assim, ó. Indo para lá, crescente. Indo para cá, decrescente. Indo para lá, crescente. Tá bom? E a gente costuma falar também de uma tangente do ângulo, tá? Por exemplo, tangente de θ. Qual que é o θ? Então, eu pego um ponto qualquer do gráfico e faço uma reta tangente aqui, ó. Tangente ao gráfico. Nesse ponto, aparece um ângulo aqui, ó. Tá? Essa tangente aqui, ó, ela vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como o x aumenta e o y aumenta, então essa tangente vai ser o quê? Maior que zero. É o que acontece quando é crescente, ou quando é crescente. A tangente do θ é maior do que zero, quando ela é crescente. E aqui, ó, menos dividido por menos, dá mais. Então, a tangente de θ, mesmo quando o ΔX e o ΔY negativo, também é maior do que zero. E quando é decrescente, o que acontece? É o contrário. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui do gráfico, aqui, vamos pegar esse ponto aqui do gráfico. Vou passar uma tangente aqui, ó, uma tangente aqui. Aí, onde é que está o ângulo θ? Ele está para baixo, ó. O ângulo θ está aqui para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, a tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que o cateto oposto, ele é o quê? Ele é decrescente. O cateto adjacente, ele é positivo. Então, negativo, positivo. Nesse caso aqui, a tangente do ângulo θ é menor do que zero. Tá? Não se preocupe muito com essa questão da tangente do ângulo θ, que ela vai ficar mais clara quando a gente começar a falar da função do primeiro grau. Tá? Daí a gente vai entender bem isso aqui. Por enquanto, você só entenda isso. Quando o ângulo é positivo, ou seja, para cima aqui, aí a tangente é positiva. Quando o ângulo é para baixo aqui, ó, a tangente é negativa. A mesma coisa em relação à crescente. Quando o ângulo é positivo, ela é crescente. Ó. E quando o ângulo é negativo, ela é decrescente. Ok? O próximo ponto, a gente vai falar sobre a função composta. O que é uma função composta? Bom, então vamos primeiro falar do que é uma função. Eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Certo? E aí eu tenho uma regra que relaciona os elementos do A com os elementos do B. Tá? E essa regra vai ser f. F de A em B. Tá? Então, como é uma função, tá? Eu estou dizendo que é uma função, estou deixando bem claro aqui que é uma função. Eu estou dizendo o quê? Que todo elemento de A vai ter um só correspondente em B. Tá? Todo elemento de A tem apenas um correspondente em B. Aí você fala, aqui você errou. Não, não errei não. Errou sim. Aqui, ó. Ele tem 2 indo para 1. Então, mas calma aí. Esse aqui só tem 1. E esse aqui só tem 1. Se eu olhar daqui para lá, daí esse aqui tem 2. Mas eu olho daqui para cá. Isso a gente vai falar na função inversa, tá? Na função aqui normal, ela vai daqui para cá. Então,
cada um daqui só tem um. Seria ter 2 se, por exemplo, daqui viesse para cá e viesse para cá também. Daí seria ter 2, tá? Então, essa aqui é uma função, tá? Então, digamos aqui, lembra lá do Xerox, na primeira aula que eu falei? Você chega no Xerox e fala assim, quero tirar Xerox de 5 folhas, quanto custa? Daí o cara vai falar 25 centavos, porque é 5 centavos cada folha. Aí eu falo assim, e 10 folhas? O cara vai falar 50 centavos. Aí eu falo, ah, tá legal. Mas calma aí, e 20 folhas? Daí o cara vai falar, R$1. O cara vai começar a ficar de saco cheio, porque é só fazer a conta, né? Aí eu falo, beleza. Aí o cara lá do Xerox, ele fala assim, aí eu falo assim, então tá, então eu vou querer tirar 100 folhas. Quando o cara do Xerox pensa 100 folhas, ele pensa, então eu vou precisar de tanta tinta. Tanto de tinta para fazer, entendeu? Então agora, olha só. Não, na verdade eu precisaria de uma outra coisa, né? Então o A tem o quê? O número de folhas. Tá? O B é o preço. Tá? Eu falei de tinta, mas não vamos falar tinta não, outra coisa. Então, e 100 folhas? Aí o cara fala, 100 folhas vai ser, aí a vírgula está aqui, 1, 2, R$50. Pô, não é 50, não é, é R$5, não é 50 centavos, é 5 centavos. Então, 100 folhas vai ser R$5. Aí eu falo, então tá, pode fazer. Daí na hora ele pensa assim, bom, R$5 eu vou ter que pagar de imposto, né, o ICMS, não sei o que e tudo mais. Bom, desses R$5, eu sei que para mim só vai ficar 2. Ou menos ainda. Né? Eu acho que o cara só fica com 1, né? Ele só fica com 20%, porque o Brasil hoje tá uma bosta, né? Nesse ponto aqui tá uma merda. De imposto, tá uma droga. A gente paga um monte de imposto e não recebe nada em troca. Mas tudo bem, vamos lá. Entendeu o que eu quero dizer? Aí ele pensa o quê? No imposto. Então, o preço faz ele ter um correspondente de imposto. Certo? Então, o número de folhas vai dar um preço. E o preço vai fazer ele pensar no imposto. Certo? Agora, com o passar do tempo, ele vai começar a falar assim, calma aí, se eu tirar 10.000 cópias, se eu tirar 10.000 cópias por dia, eu vou pagar tanto de imposto. Ele já pula o preço direto, ele vai para cá, né? O preço para o imposto vai ser uma outra função, uma função G. Tá? Então, a função F, ela vai relacionar o quê? A quantidade de folhas com o preço. E a função G vai relacionar o quê? O preço que a pessoa está pagando com o imposto que ele vai ter que recolher. Certo? Só que ele próprio vai começar a pensar, depois de um tempo, ele vai pensar assim, calma aí, mas se eu tirar 10.000 folhas por dia, quanto de imposto eu vou ter que pagar? Então ele começa a pular o B e ele pensa logo no C. Ele vai do A, né? Ele vai do número de folhas para o número o valor do imposto. Não que ele não precisa mais pensar no preço, mas ele fez uma função composta. Esse dá o preço e em cima do preço ele faz o imposto. Então eu posso criar uma função só, tá? Uma função só que vai do número de folhas direto para o imposto, tá? E essa função aqui, do número de folhas direto para o imposto, ela é F e G. Ela é a G de F de X. Olha só que sacanagem, tá? No gráfico, no desenho, a gente faz F e depois G. Mas na hora da escrita, a gente faz o quê? G de F de X. Tá? O que está aqui no B é o F de X. E o que está aqui no C é o G. Tá? Ó, aqui no A está o X. Vamos pensar. Aqui no A está o X. Então, quando eu calculo o F de X, eu vou calcular o preço. Certo? O G é o imposto. O imposto é sobre o preço. Então, aqui no C vai estar o G de F de X. Você está entendendo? O X do G de X vai ser o F de X. Entendeu?
Então, o número de folhas me faz calcular o preço. E o preço me faz calcular o imposto. Então, por isso que eu estou dizendo, ó, no desenho aqui, no diagrama de Venn aqui, né, que eu faço um conjunto, outro conjunto, um conjunto, eu faço o F e depois o G. Mas quando eu estou falando, escrevendo a notação, na verdade é G de f de x. É G do f de x. Eu faço a função, eu aplico a função G em cima do valor do f de x, tá? Eu posso fazer a função de f de x em cima do próprio f de x, por exemplo, tá? Então eu calculo x, eu pego x e calculo f de x. Aí depois eu pego o f de x e calculo o f de x, tá? Seria assim, ó. Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Então, o A para o B é o f de x. Aqui está o x e aqui dentro está o f de x, tá? Através da função f. Na verdade, deveria ter escrito só f aqui, né? Eu pego o x, aplico a função f e obtenho o f de x. Aí eu posso pegar, e eu tenho aqui um outro conjunto C, e aplicar o quê? O f de x de novo. Aplicar o f aqui de novo. Então, aqui eu vou ter o quê? O f do f de x. Tá? Eu posso ter isso também. Alguns exercícios você vai ver g de f de x, f de f de x, você vai ver f de g de x. Tá? Então, eu vou ter sempre três conjuntos, né? Sempre três conjuntos. Tá? E um relacionando ao outro através da função. Então, f, a função f eu apliquei no x a função f. Obtive f de x. Aí eu apliquei no f de x a função f de novo. Daí eu obtive f de x. Tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios, né, alguns problemas ali na playlist, que faz justamente isso. Ele vai te dar uma função f de x, né? Digamos 2x mais 3. E vai te dar uma função g de x, que é x ao quadrado menos 1. Daí ele fala assim, quero que você calcule g de f de x. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o f de x e colocar dentro do g. Então, o g está aqui, ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? O f de x. Então, vai ficar aqui, ó, g, aí eu faço uma espação grande, vai ser igual. Aí, alguma coisa aqui dentro, ao quadrado, menos 1. É esse o raciocínio que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou colocar aqui? Aqui eu vou colocar o f de x. E o que eu vou colocar aqui? O f de x. Entendeu? Aqui eu ponho o valor de f de x, que é aquilo lá. Ó. Então, vai ficar aqui, ó, g de f de x, eu posso fazer gof de x, tá? Eu estava vendo no livro, né, esse daqui, a leitura desse símbolo é g círculo f de x. A vida toda eu sempre falei gof, fof, fog, gog. Na escola o professor ensinou assim. Então, como você fala, não tem problema não. Você fala como você quiser. O que você tem que entender é o que você vai colocar o quê. Então, é uma simplificação da notação, né? G de f de x é gof, tá? E daí eu vou colocar aqui, ó, no lugar do f de x, tudo que está ali, ó. Então, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado menos 1. Aí é só desenvolver, né? Gof de x vai ser o quê? 2x quadrado ao primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, mais 12x, mais o quadrado do segundo, mais 9. Daí, menos 1. Aí é só ajeitar. Então, gof de x vai ser 4x ao quadrado, mais 12x, 9 menos 1, mais 8. Então, essa aqui é gof de x, tá? É um pouquinho trabalhoso, assim, em termos de fazer conta, tal, né? Mas não é nada muito assustador. Outro que a gente fica meio assustado é fazer o f de f de x, ou g de x, que é a função em cima dela mesma. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes. Aí, no lugar do x, eu vou colocar o quê? Vou colocar o f de x, ó. Tá? Então, vai ficar fof de x
vai ser igual a quê? 2 vezes. Mas qual que é o f de x? É 2x mais 3. 2x mais 3 mais 3. Tá vendo? Então vai ficar que FOF de x vai ser igual a quê? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes mais 3, mais 6. Mais 3. Então isso aqui vai ser 4x mais 9. Certo? É só aplicar aqui o exercício, tá? Aí teve gente que uma vez, eu tenho uns vídeos bem simplesinhos a respeito disso aqui, tá? Ele não tá com a palavra-chave mfuna nem nada, mas eu vou fazer vídeos, vou refazer eles e vou colocar com explicação diferente, vídeos novos, tá? Então é o seguinte, como é que a gente tem daí alguém falou assim, faz esses exercícios fáceis, porque tem gente que acha isso aqui fácil, né? Eu também acho fácil, é só aplicar e aplicar a regrinha de multiplicação, potência e tudo mais. Aí ele falou assim, faz esse fácil, mas tem uns que é assim, ó, ele dá a função f de x, tá? Por exemplo, 2x mais 3. Ele dá a função, f de g de x, diz lá que é 7x menos 9, e ele fala, calcule g de x. Tá? O que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Então, a gente começa do mesmo jeito que começou. Você pega o f de x e põe no lugar do x o que? O g de x. Então vai ficar assim, ó, f de g de x vai ser igual. E vai colocar o g de x, como eu fiz aqui, ó. 2g de x mais 3. Certo? Mas o que é f de x? É essa função aqui, ó. Então isso daqui você põe aqui, ó. E isola o g de x. É bem simples. Tá? É bem simples. Você tem o f de x, o f de g de x e tem o f de x. Então você monta isso aqui e coloca no lugar disso daqui o que você tem, 7x menos 9. Vou fazer aqui só para não ficar sem a resposta. Ó. Vou fazer aqui em cima. 7x menos 9 é isso aqui. Ó. Tá? É isso aqui. Ó. Vai ser igual ao quê? 2g de x mais 3. Agora eu isolo o g de x. Jogo mais 3 para cá, menos 3. Fica 7x menos 9 menos 3. Certo? Isso daqui é o quê? 2g de x. Só que eu já vou fazer direto. Pegar o 2 e passar dividindo. Passo o 2 dividindo. Isso vai ser o quê? G de x. Entendeu? Então fica 7x menos 12 sobre 2. Esse é o g de x. É só você colocar, que a gente tem costume de colocar, achar que tem que sempre estar o valor do x ali. Põe o g de x. Se aparecer uma maçã aqui, ó, né? Se aparecer uma maçã aqui, se aparecer uma maçã aqui, aqui vai ter uma maçã. É assim. Tudo que está aqui você vai colocar ali, tá bom? Bom, vocês vão ver os exercícios e vocês vão ver como é que faz isso aqui. É bem tranquilo, não é nada desesperador, tá? Mas requer um pouco de prática. O mais importante é entender a teoria, né? Então, calcula primeiro o f de x e depois o g de x. Mas o que você está fazendo, na verdade? Você está calculando o g de f de x. É como se você estivesse fazendo g de f de x. Ó. É o final que você observa. É o g do f de x. É isso aqui que a gente está fazendo. Então, no gráfico fica f e g, mas na escrita fica g e f. Tá bom, gente? Agora, para finalizar, a função inversa. Então, vamos à função de novo. Então, tem um conjunto A, um conjunto B, e tem uma função que relaciona A com B, que é chamada f. Tá? Então, tem um elemento aqui de A, que tem um correspondente em B, outro elemento de A correspondente em B, outro em A correspondente em B, certo? A função inversa é uma função de B em A, tá? E a gente geralmente sinaliza como f a menos 1, tá? Porque o menos 1 quer dizer o inverso, né? Então, f é menos 1. Só que aí tem umas condições, tem algumas coisas que a gente tem que observar. Por quê? Porque a regra de função ela é bem definida, diz que todo elemento de A tem que ter somente um correspondente em B. Então, quando você faz a função inversa, tá?
a função inversa ela também tem que seguir essa regra, que todo elemento de B tem que ter somente um correspondente em A, certo? Porque a função inversa é o contrário. E se é função, ela tem que seguir a mesma regra de função. Todo elemento do domínio tem que ter somente um correspondente no conjunto B, que é o contradomínio, certo? Agora vamos pegar a situação que acontece o seguinte, ó. Aqui eu tenho A e eu tenho B, tá? E eu tenho todo elemento de A com somente um correspondente em B. Então, esse com esse, esse com esse, esse com esse com esse. Tá? Todo elemento de A só tem um correspondente em B. Então, essa é a função f. Veja, esse daqui só tem um. Esse aqui também só tem um. Tá? Esse que é B não tem que ter só um no A. É o A que só tem que ter um em B. Tá? Então, esse aqui é função? É função. Só que quando eu pego a função inversa, então, invertendo aqui daqui para cá, ó, f é menos 1, aí eu vou perguntar, todo elemento de B tem somente um correspondente A? Então, a primeira pergunta é, todo elemento de B, esse aqui não é elemento de B? É. E esse aqui está sobrando. Então, a função f é menos 1 não pode existir, porque tem elemento aqui em B que não tem correspondente lá. Todo elemento do domínio tem que ter um correspondente no contradomínio. Então, a primeira coisa aqui é que tem elemento aqui, né, no domínio da f é menos 1, que é a inversa, que não tem correspondente. Então, primeira coisa diz que f é menos 1 não é função. E a segunda, todo elemento do domínio tem que ter somente um correspondente no contradomínio. Só que esse elemento aqui do domínio, tá? Estou falando agora da f é menos 1, hein? Da inversa. Então, esse elemento do domínio ele tem dois correspondentes, que é esse e esse. Então, isso aqui não é função. Tá? Para que não aconteça esse tipo de coisa aqui, a função f ela tem que ser o que a gente chama de bijetora. O que quer dizer bijetora? Quer dizer que no conjunto B, que é o contradomínio, não pode sobrar. Primeira coisa. Tá? Então, estou falando da função f. Função bijetora. O f tem que ser bijetora. Tá? Bijetora. F, tá? Bijetora. O f tem que ser bijetora. Quer dizer o quê? Que o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Tá? Contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem, ou seja, não pode sobrar aqui no B. Tá? Tudo que está no B tem que ter um correspondente lá no A. Tá? Na verdade, o A vai achar sempre o correspondente aqui no B. Não vai sobrar ninguém no B. Tá? Então, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Isso também é chamado de função sobrejetora. Tá? Função sobrejetora eu gravo assim, ó, não sobra. Tá? Não sobra no B. Isso é uma função sobrejetora, que não sobra no B. Tá? E a outra coisa é que todo elemento do A só tem um. Tá? E o elemento do B só pode ter sido correspondido de um de lá. Então, esse daqui, por exemplo, ele teve dois valores do conjunto A chegaram nele. Então, isso daqui não pode, tá? Não pode ter no conjunto, na função A menos 1, né? Porque daí vai ser o contrário, daí vai ser que o elemento do domínio vai ter 2, e não pode. Tá? Então, essa é outra coisa que não pode ter. Isso daqui, tá? Por exemplo, um elemento para um elemento para um elemento, e não tem outro elemento aqui para cá, por exemplo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de função injetora. Tá? Quer dizer o quê? 1 para 1. Tá? 1 para 1. Não vai ter assim, ó. Isso aqui não vai existir. Isso aqui descaracteriza a função injetora. Quer dizer, 1 de A com 1 de B. 1 de A com 1 de B. 1 de A com 1 de B.
tá? Se tem um de A para um de B, e daí o outro de A para aquele mesmo outro de B que já foi lá, já teve correspondente, que é esse caso aqui, ela não é injetora. E a bijetora é o quê? É que engloba essas duas coisas. Ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá? Bom, que tipo de funções isso acontece? Então, quando eu tenho aqui no plano cartesiano, por exemplo, uma função que é uma reta, eu vejo que todo elemento de x só tem um no y. X e y. Tá? Todo elemento do x só tem um no y. Não tem nenhum aqui que tem dois. Tá? Então, todo que tem no x só tem um em y. Ó, certo? Então, esse daqui é 1 para 1. Esse aqui é injetora. Ok? E sobrejetora, será que sobra elementos no y? Não. Como isso aqui é uma reta infinita que sobe infinitamente e desce infinitamente, nunca vai ter um y aqui que vai sobrar. Então, essa daqui também ela é sobrejetora. E, portanto, ela é bijetora. E se ela é bijetora, ela é invertível. Tá? Ela é invertível. Tá? Ela é invertível. Como é que a gente procede à inversão de uma função? Então, a função está assim, ó, y é igual a 2x menos 5, por exemplo. Então, o que é variável independente vai virar variável dependente. E o que é variável dependente vai virar variável independente. Então, uma das formas da gente fazer é o seguinte, eu troco o x pelo y e o y pelo x. Tá? Só que para caracterizar que é função, é função inversa, eu faço assim. Ó. Então, o y eu coloco o x e o x eu troco para y. Só que daí eu faço um menos 1 aqui. Ó. Tá? O que eu estou sinalizando? Que o y menos 1 é a função inversa. Aí você isola isso aqui. Aí vai ficar x menos 5 vem para cá, fica mais 5, igual a 2y a menos 1. Aí o 2 passa dividindo. Vai ficar aqui y menos 1 vai ser o quê? X sobre 2 mais 5 sobre 2. E essa aqui é a função inversa. Tá? Agora, a variável dependente é o x e a variável independente, ou melhor, desculpa, a variável independente é esse x aqui e a variável dependente é esse y menos 1. Que, na verdade, eu só fiz trocar, certo? Então, por exemplo, aqui, quando x é 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 5 menos 3. Então, dessa função aqui, eu tenho o par ordenado 1 menos 3. E essa daqui? Então, se eu coloco menos 3 aqui, ó, menos 3 sobre 2 mais 5 sobre 2. Então, está tudo sobre o mesmo denominador. 5 menos 3, 2. 2 sobre 2, 1. Tá? Então, dessa daqui acontece o inverso. Se eu colocar no lugar do x o menos 3, eu vou obter para y o 1, que é o contrário daquela lá. Tá? Na prática, o que é que a gente está fazendo no gráfico da função? A gente está trocando o x pelo y. Tá? Então, a gente está fazendo assim. Ó. Só que não só isso, tá? Vira para cá. Ó. Tum. Tá? O correto é virar aqui, né? Além de trocar o x pelo y, né? Só que o positivo do y está aqui, ó. Então, esse positivo do y tem que ir para o outro lado lá. Tem que virar assim, né? Tá bom? Que aqui eu não vou conseguir fazer, tá? Mas a função ela vai acabar ficando o quê? Do mesmo jeito que o outro. É você pegar isso que está aqui e fazer assim, ó. Tá? É você pegar o y que está aqui e trocar de lugar com o x. Beleza? Então, o y vem parar para cá e o x vem parar para cá. E essa função que está aqui, ela vai virar também do mesmo jeito, né? Como ela está aqui, ó, né? Se eu só trocar aqui, ó, o y daqui vem para cá e o x daqui vem para cá, ela vai continuar na mesma direção, tá? É como se você virasse isso aqui, ó. Então, ela vai ficar muito parecida com isso aqui. A função inversa de uma função que é uma reta assim, ó, ela só fica invertida do outro lado. Tá? Agora, a que está para cá, quando você vira, ela vira também, do mesmo jeito. Ela vai praticamente virar aqui. Ó. Então, se ela está assim, o que ela vai fazer? Ela vai virar assim. E vai continuar nessa mesma direção.
tá bom? Ela vai inverter pouca coisa, às vezes ela só vai deslocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Essa daqui é o caso, né? Tá vendo que ela tá aqui, ó? Quando você inverte ela, ela fica aqui, ó. E na mesma direção. Tá certo? Então agora vamos fazer alguns gráficos. Um eu já fiz aqui, né? Esse daqui que é uma reta. Agora vamos ver outros gráficos, por exemplo. Quando você pega um gráfico, tá? De uma função do segundo grau, que é uma parábola assim, ó, tá? Quando você inverte isso aqui, o que que acontece? Essa parábola que está para cima, ela vai ficar assim para o lado, tá? Quando você inverte ela, aqui vira o x e aqui vira o y menos 1, né? Tá? Quando você inverte, essa daqui, ela vai inverter, tá? O que está no y vai virar x e o que está x vai pro y. E daí isso aqui vai ficar assim, ó. Ó, o x vai aqui, parte positiva aqui. E o y negativo, o x negativo. Então, o x vira y e o y vira x. Só que negativo. Então vai ficar assim, ó. Certo? É isso que acontece, ó. Essa parte aqui, ela vira esse eixo aqui, ó, a parte de cima, né? O que está positivo no x vai ficar positivo no y, e o que está negativo no x vai ficar negativo no y. E aqui o y, o que está negativo no y, vai ficar negativo no x. Ó. E essa parte aqui, tá? Que vai ficar negativo, positivo no x e negativo no y, vai ficar positivo no y e negativo no x, que é o contrário, ela fica assim. Aí isso aqui é função? Não, não é função, porque se eu pegar numa direção do x aqui, ó, cada x aí vai ter duas imagens? Não pode, certo? Além do que, aqui a gente percebe que o contradomínio dessa função aqui, ó, tem uma parte aqui que não tem correspondente. Então isso não pode acontecer, tá? O domínio aqui da função inversa, ela tem que ser inteiro. Então aqui não vai poder acontecer. Outro exemplo. Uma função que tenha x elevado ao cubo. Ou melhor, só essa função, y igual a x ao cubo. Essa função, ela é como? Ela é assim, ó. 1 dá 1, 0 dá 0, 2 dá 8. Então vai ficar lá em cima. Então ela vai fazer assim, ó. E a parte negativa, ela vai fazer assim, ó. Tá? Mais ou menos assim, tá? Então você percebe, todo y tem correspondente? Tem. Todo y tem correspondente. Tá? E todo x eu posso colocar qualquer valor de x? Pode. Qualquer valor de x pode ser elevado ao cubo. Tá? Aí você fala, mas esse aqui não tem correspondente. Tem, mas vai ficar lá em cima, né? E esse aqui lá embaixo. Por exemplo, 10. 10 elevado ao cubo dá 1000. Então, enquanto aqui é 10, aqui vai ser 1000. Lá em cima. Então, ela vai ficar muito alta. Mas todos eles têm. Por exemplo, se você pegar 1000, 1000 elevado ao cubo vai dar o quê? Vai dar 3 zeros. Vai dar 1000, milhão, bilhão. Vai dar milhão. Tá? Vai dar um número bem grandão. Então, todo x vai poder. Quando você faz essa inversa aqui, ó, pá, tá? O que que acontece com o gráfico? Vamos lá. Então, aqui vai ser o x e aqui vai ser o y a menos 1. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, o x é positivo e o y é positivo. Ele vai continuar o x positivo e o y positivo. Só que agora o x que é aqui, ó, e o y que é lá, vai ficar aqui, ó. Tá? O zero vai continuar aqui e esse outro a mesma coisa, só que vai ficar para cá. Então, ela vai ficar um gráfico assim, ó. Entendeu? Vai, ó, todo valor de x tem correspondente? Tem. E somente um? Tem. É a mesma coisa que... Então, isso aqui é uma função que bijetora. Tá? Quer dizer que todo x tem correspondente, tem somente um correspondente no y. Toda imagem tem somente um no domínio. Um valor no domínio. Tá? É isso aqui que acontece. Então, agora é fazer os exercícios, fazer os problemas ali, tá? Na playlist. Vocês vão acompanhando os problemas e vão vendo como resolve. Basicamente, tá? Grande parte dos problemas está em você inverter o valor de x e o y. Por exemplo, essa daqui, então o x vai ficar aqui e o y elevado a 3, né? Só que esse aqui é o y menos 1, tá? É o inverso, né?
Aí esse 3 que é com potência aqui, ele vai para o outro lado com o quê? Raiz cúbica. Ó. Raiz cúbica de x é igual a y menos 1. Aí quando a gente vê uma raiz, a gente fala, epa, peraí, mas pode qualquer coisa aqui? Pode. Raiz de índice ímpar, pode positivo, pode negativo, pode zero, não tem problema nenhum. Tá? Raiz de índice par é que não pode. Quando você tem, por exemplo, y é igual a x ao quadrado, e daí você inverte, né? Então vai ficar x, y ao quadrado. Aí esse quadrado vem para o outro lado como raiz quadrada, vai ficar y a menos 1 vai ser igual a raiz quadrada de x, só que é mais ou menos. Por quê? Porque essa função aqui é justamente uma parábola. Ela é assim, ó. Quando você inverte isso, ela fica como? Ela fica aqui, ó. E daí não é mais função, porque o x tem 2 correspondentes. Tá bom? Bom, agora vamos ao exercício, tá? A aula basicamente é disso aqui. Então, é isso aí. Inscreva-se no canal, curta os vídeos e compartilhe com os amigos, os colegas e os conhecidos, tá bom? É isso aí e até a próxima.